motivou a realizar a cirurgia foi estar acima do peso. E eu já tinha tentado fazer várias dietas, nada tinha dado resultado. Então, eu acho que tem que ter... É difícil, assim, a decisão de operar. E como eu operei muito nova, eu acho que, na verdade, eu não estava preparada ainda. Com a alimentação. Que quando você vai fazer, tem que dar uma reduzida no peso e tal. Então, achei bastante difícil essa parte aí de reduzir a parte da comida. Eu falo mais a língua do povo, é o seguinte, você não vai chegar aos 60. E eu notei, doutor, eu sou muito mais velho que você, eu tô no outro lado da carreira, 27 anos de cirurgia, eu notei eu falo bem sério, mas eu me conheço, eu sou super honesto, quase uma suicide. O ser humano tem quase construído nele um elemento de suicídio. Então quando eu falo para minhas pacientes, eu cansei de falar para elas, olha, você vai morrer mais cedo, o coração vai ter problema de coração, diabetes, ela na verdade não liga. Mas a sensualidade, eu estou vendo a sua esposa lindíssima aqui do lado, a sensualidade dela é mais importante para ela. Sim. Então, gente, deixa eu esclarecer bem ao ponto. Quando o seu esposo olha para você no restaurante, na verdade ele está olhando em cima do seu ombro para aquela menina linda atrás de você. O seu cabelo, o androgênio criado, em palavras mais simples, criado pela célula de gordura, não só ela vai dar câncer no seu seio, ela vai fazer o seu cabelo cair, ela vai mudar a sua voz. Você vai, na verdade, começar a criar uma barba. A célula de gordura cria um hormônio que é androgênico. Você vai ficar cheio de furinhos, cheio de estrias. Então, quando eu falo que vai ficar com problema no coração, a paciente já me desligou. Mas quando eu falo, você vai ter zero libido. O seu marido vai olhar em cima do seu ombro, a menina atrás de você. Quando eu falo, você vai perder o seu cabelo, você vai perder o seu cabelo. Olha que a minha, no ônibus a próxima vez, você está de pé, a minha está sentada. Olha a minha gordinha, ela está ficando careca, gente. Então, doutor, não só por razões, porque vocês são um pouquinho mais, uma profissão mais elegante, não só por razões de saúde, mas, gente, eu apelo à nação mais linda do mundo. Esse androgênio que vem da gordura, ela vai deixar você um homem. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde, chegou a hora do Brasil. Acho que essa coisa de falar que tem que operar, enfim, que tem cirurgião que fala porque senão você não vai ser feliz, isso e aquilo, acho que é uma bobeira, você tem que estar se sentindo bem com o teu corpo, mas você tem que ter saúde antes de tudo. Então, acho que tem que ouvir mais de um médico e acho que tem que esquecer a mídia, assim, sabe? Conversar com gente que operou, que passou por isso. Bom, a cirurgia bariátrica destina-se a tratar os pacientes com obesidade grave, de grandes proporções. Porque nessa situação, a obesidade causa vários problemas para a saúde física, emocional e social. E piora a qualidade de vida. Além disso, nesse grau, quando chega a um grau muito importante, a obesidade dificilmente se resolve sem tratamento cirúrgico, com os tratamentos clínicos convencionais, medicamentos, dietas, exercício, apoio psicológico. E no aspecto psicológico, existia a necessidade de ter uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. Por quê? Então, as pesquisas estavam sendo feitas, então existia ainda um questionamento se os quadros psiquiátricos ou psicológicos se agravariam, o que aconteceria com esses pacientes, né? Então, assim, não tinha uma visibilidade ainda muito clara. De forma geral, hoje, se tem uma visibilidade de que o quadro geral, psicológico ou psiquiátrico, tem uma melhora, de forma geral. Mas, não acontece assim com todo mundo. Então, tem algumas coisas muito explícitas assim, nessa situação. Muito fácil de perceber. Então, tem o paciente que fez a cirurgia, perdeu o peso que tinha que perder, entre 5 e 10 anos ele voltou a ganhar. Que eu já ganhei um sobrepeso assim, dá um arrependimento, porque eu passei por uma situação
bem drástica, de cirurgia e tudo, e agora estou deixando a voltar a engordar de novo, né? Então, não achei muito legal, não. Eu pesava 136. Eu nunca tive depressão, eu sempre fui a mais popular da escola, sempre fui gordinha desde criança, então era gorda no colégio, era popular, nunca tive depressão, nunca deixei de fazer nada. Então eu achava que eu era feliz. Só que assim, tinham situações que eu lembro que me chateavam, que era, sei lá, você vai num teatro, você não sabe se você vai caber na cadeira, então eu tinha que pensar antes, ficava assim, caramba, eu vou ficar presa naquela cadeira. Restaurante, que a cadeira tivesse braço, umas coisas pequenas do dia a dia que... E nunca tinha namorado, e enfim, nenhum menino olhava pra mim. Então, só que eu convivia, como eu nasci gorda, eu convivia bem com isso. Eu aprendi a ser a gordinha popular e simpática e alegre, então eu era feliz. Eu enxergo pouca diferença. Eu emagreci 25 quilos, então eu enxergo assim que eu desinchei, não emagreci. O que eu esperava da cirurgia era, de repente, ficar magra. Isso não aconteceu. Então eu vejo assim que eu me olho no espelho hoje, eu vejo que eu desinchei, que eu já não estou inchada de gorda como estava antes, né? Então... Isso ela era de que natureza? Psicológica, porque o paciente que tinha, por exemplo, um transtorno comer compulsivo periódico, ele continuou compulsivo. No começo ele até perdeu peso, lentamente ele foi se adaptando, foi comendo alimentos calóricos que entravam, tipo chocolate, sorvete, muito carboidrato, comida mesmo sempre cabe pouco. Voltaram a ganhar o tal do peso. Eu, durante 10 anos, emagreci, eu voltei a engordar, eu ganhei mais de 20 quilos. Então, assim, aí depois... Então, a cirurgia depois vai pro lixo, você gasta uma fortuna, você fica com uma coisa pro resto da vida como... Eu, graças a Deus, não, tranquilo, sempre. Só que, às vezes, constrange, né? A pessoa, você vê uma bermuda de taquetel que eu gostava e geralmente não tinha pra mim. Eu queria usar a bermuda de taquetel e não tinha meu número, né? E depois da cirurgia, foi questão de adaptação mesmo, de se adaptar a comer menos, a estar nos ambientes e saber que não era só a comida, só ficar comendo o tempo todo, que eu podia conviver, conversar com as pessoas. Então o maior desafio foi esse, mudar o hábito de estar sempre com a comida. Então, diante de uma festa, em algum evento onde tinha comida e pessoas, eu tive que me adaptar, a conversar mais, a me enturmar mais com as pessoas, do que ficar só presa a comer a festa. No pré-operatório, existem duas preocupações. A primeira é se está indicado ou não fazer a operação. Já conversamos sobre isso. A segunda é garantir que a pessoa tenha o mínimo de risco ao ser operada. Então, que o coração dela esteja bom, que os pulmões estejam funcionando bem, que a química do organismo não impeça uma boa cicatrização. Por exemplo, se a pessoa está muito diabética, ela cicatriza mal, né? Enfim, ela precisa ser controlada quando ela tem doenças que são muito comuns nas pessoas muito obesas. Então, o pré-operatório olha para esses dois aspectos: selecionar se tem cabimento operar e, segundo, garantir o máximo de segurança para a operação, do ponto de vista de risco de ter alguma complicação grave com a operação. Então, são feitos exames de todos os tipos, um check-up geral, para garantir um mínimo de risco. Com tudo isso, logo depois da operação, existe risco de ter complicações graves, mesmo nas pessoas que foram bem preparadas e bem operadas. Porque a reação do organismo pode não ser exatamente a que a gente espera. Hoje, nós fizemos um levantamento no ano 2017, de 5.000 operados, nós tivemos uma única morte por complicação
no pós-operatório imediato, que deu 0,002%. 2 em cada 10 mil. Pode ser pouco se não é com a gente, né? Para aquela família que perdeu a pessoa é uma tragédia, para a equipe, para todos os envolvidos. Enfim, são procedimentos cirúrgicos de grande porte, feitos em pessoas que podem ter problemas de saúde e que podem ter risco. Isso é uma mensagem que tem que ser transmitida a todos. E é uma preocupação que está sempre presente quando se atende antes da operação. É de levar isso em conta quando se recomenda a operação e quando se prepara o paciente. E de informar o paciente desses aspectos. Ele tem que ter ciência disso. A nossa preocupação é identificar a vulnerabilidade desse paciente do ponto de vista psíquico em relação às pesquisas que a gente tem e oferecer para aqueles que não estão sendo tratados, tratamento. Alguns casos exigir, outros casos fortalecer, né? Outros casos disponibilizar, porque assim, não é todo paciente que é obeso mórbido que tem como principal determinante associado ao ganho de peso fenômenos compulsivos, impulsivos, né? Tem diversos outros fatores que estão associados ao ganho de peso excessivo, genético, tem a questão cultural, né? Então tem muitas pessoas aqui que passam 4 horas por dia dentro da condução, né? Acabam comendo o que dá, né? E tem uma vida muito sedentária, né? Então isso também auxilia, né? Os alimentos de maior valor nutricional são muito caros. Então, o que se vê é o valor dos alimentos também crescendo e a população vai ficando mais vulnerável desse ponto de vista também. Caro comer comida de qualidade hoje em dia. Acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão sendo aceitas obesas, então acho que tem que se pensar na saúde. Não acho que é correto afirmar que as pessoas têm que operar. Eu acho que a cirurgia mudou a minha vida, porque eu realmente tinha tentado tudo. Mas acho que você tem que tentar um monte de coisa antes de operar. Então, eu cheguei no peso que eu queria, no peso ideal, e aí depois comecei a reengordar um pouco, aí fiquei você vai ficando meio querendo ficar dentro de casa de novo, não querer sair, né, de novo, tipo assim, mas eu sou bem tranquilo, eu vou para qualquer lugar, eu não tenho vergonha não. No meu caso, influenciou bastante um programa que chama da Mama June, né, que era uma moça mais ou menos da minha idade, bem obesa, então ela parecia ser bem mais velha do que era e com estilo de vida bem sedentário, comendo muitas coisas gordurosas. E a primeira parte do programa falava isso, sobre a vida dela, né, com a família e tal, e essa vida sedentária que ela levava. E depois teve um outro programa, uma continuação, que ela fez a cirurgia bariátrica e toda a mudança de vida dela. Então eu vi que ela se transformou numa outra pessoa, né? Rejuvenesceu, ficou mais ativa, e isso foi o que me influenciou na mídia em optar a fazer. Porque reportagens mesmo pouco tem, pouco se fala, né? Mas esse programa de ver o antes e depois da vida dessa moça foi o que me influenciou. Mas me sinto bem, sinto que eu não fiquei magra, então eu não fugi do meu padrão, daquilo que eu sou, daquilo que eu tô acostumada já com o meu corpo, né? Então, esses 25 quilos que eu perdi, eu vi que eu desinchei e que eu passei a estar bem. A gente se sente mais jovem, se sente mais capaz de fazer alguma atividade, assim, coisas corriqueira mesmo, de subir numa escada, subir num telhado, então você se sente mais apto, né? E quando você tá meio com sobrepeso, você fica meio que inibido, né? De querer subir, passar vergonha, não conseguir, né? Esse tipo de coisa, assim. Acho que é errado essa coisa de dizer que se você não operar, você não vai ser feliz. E hoje as pessoas estão sendo tão aceitas, gordas, cada hora mais gordas. Tá? Meio que parece que é cool ser gordo, né? Hoje, assim, as pessoas acham que é legal ser muito gordo. Então, acho que a questão não é estética mesmo, é saúde.